Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho um convidado muito especial, meu querido amigo Guilherme Gontijo Flores, poeta, tradutor, multipremiado, professor de latim e literatura latina na UFPR. Guilherme, muito obrigado por topar vir aqui falar com a gente. Eu chamei o Guilherme para falar sobre verso livre. É uma tarefa difícil, né, Guilherme? Mas eu fico com dificuldade de encontrar alguém para falar sobre isso, porque as pessoas que escrevem em verso livre, em geral, dizem que eu escrevo assim porque é a minha intuição. E, ou então ficam pedindo desculpa, eu escrevo em verso livre, desculpa, eu não sei métrica, mas não é isso que eu queria ouvir. Então eu chamei o Guilherme porque ele é expert em métrica e também escreve em verso livre, manja muito de verso livre, traduziu o Whitman inteiro, então é a pessoa perfeita para falar sobre isso e dar continuidade no nosso curso. Guilherme, muito obrigado por topar essa tarefa. Diga um alô aí pro pessoal. Olá, Léo. Bom, alegria sempre, né, estar conversando com você. E, enfim, qualquer assunto é bacana. Falar de métrica também. E aí falar de verso livre é um pouco, assim, inesperado para os nossos encontros. Geralmente a gente está falando de poesia antiga, mas eu acho que dá um papo bacana também. E eu acho que, de fato, como você falou, a maioria das pessoas tende ou a confiar no instinto, e algumas têm, de fato, um instinto muito bom, outras não. Ou é por imperícia pura e simples, né? Do tipo, eu não sei, eu não sei fazer de outro jeito, faço assim que é como dá. Quer dizer, em geral, nos dois casos é uma falta de domínio técnico mesmo, né? É, e como você disse, muitas vezes dá certo mesmo a pessoa não tendo esse conhecimento formal, a coisa funciona, o cara simplesmente tem um ouvido lá, ele não sabe explicar racionalmente por que funciona, mas funciona. Mas eu te chamei Sim. porque você sabe explicar por que funciona e é isso que a gente vai ver hoje. Então manda Pois é, eu ver, fiquei Guilherme. lembrando aqui de umas entrevistas do começo de carreira. O Drummond falava que ele tentou fazer sonetos e os amigos dele zoaram, falaram que ele era péssimo, que ele não sabia fazer a parada. É mesmo. É. E aí vai o Dumont do Claro Enigma e mostra que ele domina, na verdade, tudo, né? O cara tá fazendo tipão, né? Tipo, eu faço verso livre porque eu não sei fazer as coisas. Caramba. Chegando no Claro Enigma, o cara domina toda a técnica. Ou ele aprendeu depois, né? Foi aprendendo no miudinho, mineiramente, né? Ou ele sabia desde sempre, o que é mais provável, mas trucava no início da carreira, fingindo que, né? Fazendo uma falsa modéstia, né? Eu não sei fazer. É possível, porque eu nem imaginava isso. Como você falou, Claro Enigma, a máquina do mundo, o negócio é perfeito. É Pois muito é, bem feito. domínio total, né? Impressionante. Fluidez, né? O verso metrificado como se fosse livre, né? Sim, Fluindo, assim. impressionante. Mas o que você tem aí pra gente hoje, Guilherme? Então vamos lá. Eu preparei, com o seu convite, eu preparei duas coisas a partir de uma fala do Paulo Henriques Brito. Ele andou fazendo, acho que alguns anos atrás, ele estava tentando fazer uma espécie de categorização do verso livre em português, tentando criar vários subtipos. E depois de um tempo de pesquisa, eu vi ele fazer uma fala que era basicamente dizer: desisto, a pesquisa não vai para frente, existem muitos tipos de verso livre e ficar subcategorizando não vai levar a lugar nenhum. Então ele propôs o seguinte: ele propôs fazer uma espécie de espectro das origens do verso livre, e ele elencou dois autores paradigmáticos, né, de verso livre com duas formas que a gente poderia colocar perto dos opostos, né? O Walt Whitman, com versos longos que parecem funcionar em torno da respiração, então abandona a métrica tradicional para ir para a respiração, e portanto, isso faz todo sentido com o Whitman, porque o Whitman escrevia muito embasado na experiência dele de ouvir os pregadores da época dele, então é uma poesia impregnada de vocalização mesmo, embora só tenha uma gravaçãozinha do Whitman lendo, bem precária, feita naqueles tubos de cerca. E o outro é o William Carlos Williams, que opta por um caminho daquele verso que é quase uma tripinha, né? Que quase nunca coincide do verso ser uma estrutura sintática com um conteúdo identificável, algo que você possa citar, né? O verso. Quase sempre o verso é só um pedaço de frase que não faz sentido nenhum
solitário. Então ele só funciona dentro de um poema que, na verdade, é quase uma máquina de enjambemãs. Alguns poemas são praticamente uma frase só, quebrada em vários versos, que é o caso do que eu escolhi trazer. E aí eu queria mostrar como, apesar dos dois caminhos serem muito diferentes, eles, nos dois casos aqui, a gente percebe que há uma série de eufonias, vou chamar de eufonia para simplificar o conjunto de recuperações rítmicas, assonâncias, alterações, por aí vai, que mostram que aquela frase famosa do T.S. Eliot, de fato, deveria ser muito levada a sério, né? Para quem quer fazer poesia a sério, para valer, nenhum verso é livre, né? Então, o verso pode não ter uma métrica tradicional, mas isso não quer dizer que ele é feito de modo largado, né? Desleixado. Ele para funcionar como verso, ele vai usar de vários outros artifícios, muitas vezes artifícios de pseudométrica. O Eliot, que eu não vou analisar aqui, mas tem lá no Prufrock, no poema do Prufrock, um verdadeiro metro fantasma. O poema quase nunca faz o pentâmetro iâmbico em inglês, mas ele fica o tempo inteiro ali em torno, e fazendo várias sequências de pés iâmbicos, de modo que o leitor não está no metro fixo, mas aquele metro fica lá como uma espécie de fantasma ou baliza, que regula a audição e permite para o poeta fazer improvisações sobre aquela partícula rítmica, com novidades sem parar. E ele faz isso rimando também, né? Rimando, fazendo várias rimas, algumas hiper banais e depois outras super inventivas. E aí ele cria todo esse tom de ironia, que eu acho que está lá no Prufrock. Mas eu, enfim, quis pegar dois paradigmas diferentes. O Whitman, ainda no século XIX, e o Williams, que é um pouquinho posterior ao Eliot, no XX, como duas pontes de, digamos, da tradição dos dois modos de verso livre mais típicos. O que o Brito conclui é que praticamente todo o resto do espectro está dentro desses dois limites. Eu acho que não é bem assim, mas é próximo da verdade. O que você falou agora da poesia do Eliot me lembrou muito as traduções do Jacques Torrano, professor Torrano, especialmente a Teogonia, que algumas pessoas inclusive acham que é metrificada, porque ela fica sempre ali em torno de 12 sílabas, mas não é metrificada. Assim. Pelo menos ele jura que não é. Então, o Torrano é uma figura genial e muito esquiva, né? Ele não fala muito dos procedimentos dele formais, mas qualquer um que lê as traduções do Torrano a sério sabe que aquilo não é verso livre, no sentido que na filologia se usa muito, né? Seria, digamos, estou traduzindo mais ou menos ao pé da letra e o resto não me importa muito. O dele tem um rigor pesadíssimo ali de, por um lado, preservar muitas até posições de palavras, né? Por outro, não sair de um certo padrão rítmico que faz com que aquilo funcione como poema e como verso, né? Com uma liberdade grande, se for contar as sílabas, mas que funciona bem. Eu nunca parei para fazer análise da tradução do Torrano, mas eu tenho plena certeza, lembro da minha dissertação de mestrado, a banca, haver esse momento da discussão, né, se a métrica garantia a tradução poética, e eu mesmo, na época, dava o exemplo de que entre ele e o Mário da Gama Cury, todo metrificadinho, para mim é muito menos poético do que o Torrano naquele verso livre dele. Então, a métrica pode ser uma questão importante, mas ela, de fato, não é definidora do sucesso poético de uma produção nem de uma tradução. Só que o Torrano é isso, ele não nos revela os detalhes de como ele consegue fazer aquilo que não é fácil. Não é nada fácil, aquilo que ele consegue. É verdade. Perfeito o que você falou. Vamos então ver começar pelo Whitman. Eu fiz aqui uma pequena escansão do Whitman. Eu já vou pedir desculpa a priori e vou dizer por quê. Qualquer escansão do inglês, a meu ver, é mais artificial do que as canções em português, e todas as canções em português também têm seu quê de artificialidade. Nós temos aquelas famosas subtônicas, que podem ser mais tonicizadas. Tem palavras que nem são tônicas, mas que a gente percebe que elas ganham força tônica no verso.
tem elisões que não são naturais necessariamente na fala, mas que são aceitáveis na tradução, na escrita de verso. Estou lembrando aqui do A Ira Celebra, que está lá na abertura da Ilíada do Haroldo, que eu já vi bastante gente falar, eu mesmo já falei dessa questão. Quer dizer, a primeira sílaba é uma elisão pesada. Então, isso é avisar para qualquer um, né? Alguém pode ler aqui e, dependendo do modo como a pessoa realizar esses versos do Whitman, principalmente num verso branco que você não tem baliza clara, ele pode realizar de modos diferentes. E o inglês permite isso de modo ainda mais aberto do que o português. Então, é um modo meu de ler. Esse modo meu de ler vai acabar, eu acho que ele tem uma certa força porque ele mostra várias retomadas de pés em Whitman, que fazem com que aquilo que parece um verso livre extremamente frouxo ganhe força a partir das suas cesuras. Então, eu vou ler aqui, quem quiser dar uma olhada, o traço para a esquerda, né, vai ser uma subtônica ou alguma coisa que está sendo tonicizado. O traço para a direita é uma tônica ou uma longa. E o tracinho normal é uma fraca. Tá? Isso, como eu disse, então, não é regra, não é a ferro e fogo, mas eu acho que vai funcionar em grande parte. Eu vou tentar ler o poema com o meu inglês semi-precário aqui de pronúncia, lento, para que isso apareça. Eu já tive uma certa época de achar que esse verso livre tinha que ser lido sem respiração nenhuma, que cada verso tinha que ser uma respiração só. Hoje eu já acho que é possível respirar, mas ele precisa ganhar uma unidade em si. É preciso que ele se realize como unidade em relação aos outros versos. O Whitman mesmo lia super lento na gravação que existe dele. No entanto, você percebe a unidade do verso. Só que o verso, como vocês vão ver, ele vai ser decomposto como se fossem subversos, talvez para um ouvido como o nosso, que está acostumado a esperar versos mais curtos. Então vamos lá, vou ler. Esse é o trecho 51 do Song of Myself, que na minha tradução atual, não está publicada ainda, se chama Canção do Meu Ser. The past and present wilt, I have filled them, emptied them, and proceed to fill my next fold of the future. Listener, up here, up there, what have you to confide to me? Look in my face while I snuff the settle of evening. Talk honestly, no one else hears you, and I stay only a minute longer. Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. I concentrate toward them that are nigh. I wait on the door slab. Who has done his day's work? Who will soonest be through with his supper? Who wishes to walk with me? Will you speak before I am gone? Will you prove already too late? Esse então é o trecho. O que dá para reparar? Me chamaram para fazer uma fala numa oficina que tem sido dada pela Ana Rich, e eu levei esse poema e comentei exatamente alguns efeitos, né? Por exemplo, o Whitman tira muito partido do fato de que o inglês tende ao pé iâmbico, meio que naturalmente, para fazer muitos pés iâmbicos, embora ele não seja obcecado com isso. Então, se a gente olha o primeiro verso da série, a gente tem tá, cesura. The past and present wilt, cesura. E aí inverte para trocaico, que é a mesma coisa, só que invertido. I have filled them, emptied them. Então você tem uma sensação de variação, porém essa variação está dentro de um espectro muito próximo, que é como se a cesura valesse, o Léo vai me entender bem, como se ela valesse como um tempo breve. Né? Então pode ser the past and present will, I have filled them, emptied them. E você tem um padrão
vocal que poderia estar com batida ali, marcado, e o verso vai inteiro, e ele segue trocaico no segundo. And proceed to fill my next fold of the future. Se eu forçasse, eu poderia falar my next fold of the future. Eu não gosto de chegar a esse ponto. Mas eu tenho and proceed to fill, respira, my next fold of the future. E repare então que my next fold of the future repete similar, porém não igual, um padrão em 2 pés a partir da cesura. Fold of the future vai ser listener up there. O mesmo padrão rítmico está acabando, então fold of the future, listener up there. What have you to confide to me? E a gente volta para o iâmbico. Look in my face, listener up there, fold of the future, look in my face, while I snuff the cedar of evening. E a gente volta para um trocaico ou iâmbico. Talk honestly, no one else hears you. Essa é uma aposta minha. Alguém poderia talvez ler não com tantas fotos, mas eu acho que é como se ele fizesse um ralentando, e esse ralentando tem a ver com o assunto. Fale honestamente, né? Seja sincero, ninguém está te ouvindo, só eu. Né? Então, no one else hears you. And I stay only a minute longer. Então, o que eu queria que vocês entendessem olhando para essa série é que, apesar de cada verso aqui na contagem, né, ter uma numeração muito variada, apesar de que alguns até repetem o número de versos, né? E variar aqui é 2, 4, 6, 1, 3, 5. A gente repara que há uma série de pés internos de cada verso e a organização formal da cesura como lugar que organiza a semântica e a respiração, que fazem com que os pés retornem de modos com pequenas variações, mas não tantas quanto a gente poderia imaginar à primeira vista, e isso faz com que o poema em verso livre, quando ouvido ou quando encenado em voz, tenha esse impacto formal que é análogo ao do metro fixo. O metro fixo poderia ser visto, comparado com isso, como um modo mais rígido e garantido de ter esse impacto. Enquanto o Whitman trabalha com uma noção de apresentação de tema, variante, reprodução do tema. E às vezes o tema rítmico, estou falando, sai do fim de um verso e começa no outro, depois que há uma respiração. Se vocês olharem bem, essa vai ser uma dica para quem quiser pensar a métrica. Vale muito a pena ouvir com atenção os bons oradores, né? Políticos de uma fase boa da execução vocal da política. Hoje em dia o nível é, em geral, não muito satisfatório. Mas vocês vão perceber que um bom orador político usa recursos muito similares a esse do Whitman, que são frases com pés, pequenos sintagmas que vão repetindo pés e variando, e permitindo ir para um lado e para o outro, e depois voltar para pequenas estruturas que tinham sido apresentadas antes. Eles fazem isso com ouvido natural, não é por, né, não foi por tanto estudar o Whitman, Fernando Pessoa, Mário de Andrade, sei lá, Jorge Lima, que eles passaram a falar assim. É um ouvido natural muito bom. Né? O Whitman consegue fazer isso com um rigor conceitual, imagético, fora de série. Por isso ele é uma bomba em 1855. Ele está fazendo algo que não é poesia em nenhum critério de poesia de 1855, e, no entanto, tem uma força e uma certa regularidade tão grande que a linguagem democrática norte-americana precisa, de algum modo, incorporar aquilo. Né? Vai demorar, ele não vai ter tanto reconhecimento nos primeiros anos, mas ele vai ter de pessoas importantes rápidos. Então, seguindo aqui, do I contradict myself very well then? I contradict myself. Então a gente volta para esses pés binários. I am large, I contain multitudes. Que eu acho super interessante aqui. Então ele faz aqui essa série que funciona como trocaicos, né? Tu, ta, ti, ta, 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 ti, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta. Então é quase tudo, né? Tem uma pequena variação, mas ele tem. Quando ele vem para cá, ele faz I am large. Parece que ele vai para o mesmo caminho.
Só que ele faz isso aqui. I contain multitudes. Agora me faltou o nome desse pé, cara. Longa, breve, longa é o que mesmo? É o crético, né? É o crético, isso. Então ele faz dois créticos. E o I am large também pode ser lido como uma espécie de crético. Então você tem um verso inteiro em modelos créticos. I am large. I contain multitudes. Que dialoga com isso aqui, mas aqui se reorganiza com variação. E chega, veja, coincide com o momento em que ele chega a uma conclusão. Então eu me contradigo? Sim, eu me contradigo. Eu sou vasto, eu contenho multidões, né? Eu abarco multidões. E isso vai aparecer aqui no verso seguinte. I concentrate toward them that are night. I wait on the door's lap. E aí ele quebra. Né? I concentrate toward them that are night. Então, 3 vezes, longa, breve, longa, longa, breve, longa, longa, breve, longa. E esse, eu vou dizer, esse não é um padrão rítmico típico do inglês. Então ele está usando, tirando efeito disso, e ele vem de um verso anterior, então ele está fazendo isso numa sequência já longa. Né? E aí, who has done his day's work? Who will soonest be through with his supper? Então ele faz a primeira parte trocaica, e na segunda, depois de uma pequena abertura, ele está fazendo uma espécie de anapesto. Se a gente colocar o who will soonest, considerar o who como uma breve, vai ser breve, breve, longa, breve, breve, longa, breve, breve, longa, breve. Então ele sai de um modelo e vai para outro que é próximo. E ele fica trocando esses pés, fazendo pequenas sequências que se reorganizam. Who wishes to walk with me? Agora vem o toque que eu acho perfeito. Tá um verso só, o último da sequência. Will you speak before I am gone? Will you prove already too late? As duas metades, os dois hemistíquios do verso são simétricos do ponto de vista rítmico. Né? Longa, breve, longa, breve, longa, breve, breve, longa. E o outro a mesma coisa. Longa, breve, longa, breve, longa, breve, breve, longa. Então você tem um verso só, e o que a gente deveria estar procurando em termos rítmicos no ritmo, então não é a mesma organização rítmica em todos os versos, mas como dentro de cada verso você tem verdadeiros microversos espelhados, em alguns momentos completamente simétricos, que é o que acontece aqui com o final. Então essa é a máquina whitmaniana de verso. A respiração está guiando. Se o Whitman fez isso com puramente ouvido natural, maravilha, isso quer dizer que ele é tipo o Hermeto Pascoal da poesia. Né? O cara ouvia o que a maioria dos humanos não ouve e organizava de um modo, principalmente sem ter precursores, absolutamente singular. Né? Então, muito provavelmente, o que ele falava de que percussores dele eram pregadores é a verdade. Ele está reorganizando a poesia segundo efeitos que a retórica oral já usava. Talvez valesse a pena voltar para o Cícero olhando para isso, né? Assim, pensar como é que o Cícero está pensando aquela prosa dele, que ele fala que às vezes ele usa pés, mas como é que ele está usando vários pés para dar um efeito singular, mas que não cabem no nosso, digamos, manual de metrificação normal. Então é isso. Eu vou botar aqui como eu traduzi e eu não escandi. É só para tentar entender, e aí eu vou ler também lento, porque o meu objetivo não é repetir exatamente os procedimentos métricos do Whitman, porque o inglês, inclusive, tem toda uma outra modo de organização. Eu diria, para começo de conversa, o português tem mais tendência a fazer dátilos ou anapestos do que o inglês. Né? E a gente consegue fazer muito em ambos se quiser, mas não é o que mais aparece numa fala coloquial. A gente tende mais, porque as nossas palavras são maiores, a acabar tendo tônicas a cada 3 e não a cada 2. No inglês, que tem muito monossílabo, isso aumenta. Então é uma tendência de cada língua. O que eu tento fazer com o Whitman é escutar o poema e dar respostas à altura. Quando eu vejo que há simetrias ou que a coisa fica muito forte, inclusive o Whitman às vezes faz poemas metrificados. Eu vou lá e traduzo seguindo um modelo metrificado ou seguindo esses espelhismos que estão dentro dos versos, mas não necessariamente mantendo o mesmo padrão métrico. Tá, eu vou só ler
E aí eu nem falei ali de aliterações, assonâncias que estão lá reforçando o caráter, né? Eu também estou usando tudo isso sem nenhuma regra absoluta, mas tentando tirar a partir do máximo possível. Passado e presente murcham, já os enchi e esvaziei, e vou encher minha próxima dobra do futuro. Ouvinte aí de cima, quer me contar um segredo? Olhe na minha cara enquanto assopro a timidez da tarde. Seja sincero, ninguém te escuta e eu fico só um minutinho. Eu me contradigo? Tudo bem, me contradigo. Sou vasto, abarco multidões. Me concentro em quem vem perto, espero na porta. Quem cumpriu o trampo? Quem vai terminar a janta primeiro? Quem quer andar comigo? Vai falar antes que eu vá? Vai provar tarde demais? Então, um efeito que fica claro está aqui no final, né? Eu também faço uma simetria plena aqui. Vai falar antes que eu vá? Vai provar tarde demais? Não é exatamente o mesmo padrão lá, mas eu estou criando esse tipo de esperismo para que haja uma experiência de que o verso é livre, mas que ele produz uma série de recorrências com variações que permitem uma enunciação vocal que tire proveito disso. Então, esse é um modo como eu penso para também tentar pensar quais são os critérios de traduzir verso livre. Porque a maioria das pessoas, quando vão traduzir verso livre, elas caem na esparrela de traduzir ao pé da letra, né? E isso, às vezes, tradutores muito bons, eu tenho essa sensação, é super enganoso. Parece que no verso livre o que importa é o conteúdo, apenas. E esquece que o verso livre tem toda uma organização para que aquele conteúdo se realize. É verdade, eu acho que o seu critério é perfeito ali. Porque não faz sentido, por um lado, simplesmente traduzir. Quer dizer, não faz sentido. Se você quiser fazer de um jeito ou de outro, você pode fazer, enfim. Mas eu acho que você tem razão. Por um lado, não dá simplesmente para traduzir ignorando essas questões métricas. Por outro lado, simplesmente reproduzi-las fielmente não faz sentido. Não faz muito sentido também, né? O que você fez foi entender a máquina, como você falou, né? Entender o que ele está fazendo e fazer algo semelhante em português. Às vezes repetindo fielmente, quando fica bom em português, ou quando não fica bom, você cria um outro padrão e repete mais ou menos no mesmo jeito que ele está fazendo. Porque o importante não é exatamente a sequência em si, mas as simetrias que ele está criando, a mistura de padrões, né? Sim. E isso é muito diferente, por exemplo, lá de você traduzindo o Píndaro, né? Porque quando a gente olha para o Píndaro, principalmente quem não tem um domínio muito grande de métrica, aquilo parece verso livre. Você olha e fala, meu, eu sei que tem métrica aqui, mas minha cabeça vai explodir antes de eu entender. Só que tem recorrência, né? Depois de um tempo a coisa volta. Então você tem uma estrofe com a outra. No Whitman, não. Quer dizer, tem um maquinário fluido, mas esse maquinário é todo fluido mesmo, ele não vai se repetir, não vai ter um momento em que ele vai voltar para você poder organizar retroativamente, né? Você precisa entender uma espécie de máquina aberta de metrificação. E que ela pode ser levada, é como se ela pudesse ser levada. Você está indo num certo pé, mas aí o assunto muda, o pé muda, uma ênfase muda, o pé pode mudar junto, e o Whitman, nos seus momentos muito bons, parece ter essa plena consciência de que trocar um pé de lugar é aquela chamada de atenção, né? Aquela, venham aqui, né? Você estava ficando em transe, eu estava sendo repetitivo, aí eu corto o modelo repetitivo e você volta porque algo saiu do sei lá, ou do modelo binário, quando está muito iâmbico ou trocaico, ou do modelo ternário, quando está anapéstico ou datírico. É doido que, se vocês forem olhar, agora eu fiquei nessa experiência louca com o André Capilé de fazer uma tradução Exu com o Césaire, Uma Tempestade do Césaire e A Tempestade do Shakespeare ao mesmo tempo, né? Traduzindo as duas coisas ao mesmo tempo,
fundindo e recolocando no lugar. A métrica do Shakespeare do fim da carreira é uma das coisas mais alucinantes, assim. É pentâmetro jâmbico e iâmbico, só num limiar vago. Assim. Em vários momentos ele tem mais de 10 sílabas ou menos de 10 sílabas. Ele sai do padrão iâmbico e aquilo continua funcionando, tendo uma... Quer dizer, de algum modo, o Shakespeare já, no fim da carreira, já estava percebendo que era possível pegar um verso e fazer com que ele fosse virando uma outra coisa e garantir com isso uma expressividade que vai demorar séculos para alguém conseguir de fato elaborar a partir daquele ponto que ele tinha deixado lá. Porque os caras que vão vir depois, sei lá, o Milton, o Wordsworth, eles regulam muito mais o método, voltam a regular o método, voltam a fazer o metro no martelão. Tá, você sabe, você bota ali o martelo para tocar e lê o poema, que o poema vai inteiro na mesma toada, né? Esse Shakespeare de fim de carreira, a sensação que dá é essa, se eu botar o martelo não vai dar, mas ao mesmo tempo tem uma música aqui funcionando sem parar nessas distorções da métrica mais tradicional. É interessante porque o Shakespeare mistura verso com prosa dentro das peças, né? E talvez por ele estar preocupado tanto com a performance, com a entoação, ele tenha chegado a essas coisas tão antes de outras pessoas do que as pessoas que vieram em seguida, né? Sim, ele estava de novo muito preocupado com o ouvido, né? E com a força persuasiva, né, do texto. Inclusive na Tempestade, muitas falas estão em prosa, você pensaria que talvez elas são mais baixas, assim, né? Menos elevadas, menos poéticas. Várias delas você ouve e fala, nossa, mas isso é muito forte. E algumas você vai lá e vê, pô, mas isso aqui era um pentâmetro iâmbico. Ele enfia, ele faz o contrário também. Tá no meio da prosa, ele enxerta trechos que poderiam estar metrificados. É genial. Porque você fica o tempo inteiro... Aquilo não foi feito para a pessoa ficar lendo, né? Assim, foi originalmente feito para ser apresentado. Mas você tendo a experiência da leitura, você se sente com o olho sendo enganado. Assim. Às vezes está em verso e o ouvido quer te dizer que não pode estar no pentâmetro. Às vezes está em prosa e o seu ouvido fica ali falando, não, isso aqui tem que estar no pentâmetro. Tem algo ali da ordem das magias ali do Próspero que acontecem na linguagem também, de modo singular. E o César chapou, traduziu tudo em prosa, fez a versão dele toda em prosa, perdeu toda essa... Fez algumas coisas geniais, mas perdeu muito desse efeito. Posso ler mais um curtinho do Whitman? Ah, por favor. Então vamos lá. Esse eu peguei porque os versos são muito longos, né? São tão longos que não cabe nem colocar a métrica do lado do verso. Então eu vou só ler, e aí é para a pessoa já tentar se concentrar nesse modo de ouvir esses padrões rítmicos com certa liberdade, mas perceber as recorrências, né? Esse é até talvez mais metrificado, assim, mais rígido do que o 51. Sometimes with one I love, I fill myself with rage for fear I refuse unreturned love. But now I think there is no unreturned love. The pay is certain one way or another. I loved a certain person ardently, and my love was not returned. Yet out of that I have written these songs. Dá para ver que nesse poema quase inteiro é predominante esse modelo de uma tônica e uma átona. Às vezes ele inverte, às vezes ele coincide e você sai do iambo pro troqueu ou volta pro troqueu. Mas o poema é quase inteiro assim. O verso menos organizado em termos de iambo e troqueu é o último. Yet out of that I have written these songs. Yet out of that I have written these songs. E é o que tem 10 sílabas, que seria próximo do pentâmetro. Então, os outros que são imensos, o nosso ouvido está procurando mais o pentâmetro do que o curto, que é o que nega. Então, o que eu fiz? Eu tentei manter, nesse caso, bastante... porque esse poema me diz que é um para um, né? É amor correspondido ou não correspondido. Eu decidi fazer ele também martelar um pouco. Às vezes, com quem amo,
Me encho de raiva por medo de transbordar amor incorrespondido. Mas hoje penso, não tem amor incorrespondido. A paga é certa, seja como for. Amei ardente uma pessoa e meu amor não foi correspondido. Mas disso é que escrevi estas canções. Que é um decassílabo também. O meu tá mais redondo que o dele, na verdade. Tá mais tradicional que o dele. Mas disso é que escrevi essas canções, que é com tônica na sexta. Então, é um modo de responder poema a poema. No limiar é isso. O verso livre abre o mundo para a gente, em termos de audição, para que cada poema possa ser um acontecimento em que o encontro do ritmo das palavras, do sentido, o ritmo como Henri Mechonic fala, né? Não o ritmo musical, mas o ritmo do próprio conteúdo do que está sendo dito, possa ser marcado por uma singularidade do ritmo musical do verso, que é caso a caso. Isso é a sacada de gênio do Whitman, né? À primeira vista parece que é tudo a mesma coisa, mas na micro-organização dos versos, cada poema pode ser potencialmente uma peça que tem um desafio todo próprio. Então esse é só para dar contraponto, né? O outro tem vai, volta, verso longo, verso breve, às vezes é anapéstico, volta para o trocaico, troca do trocaico para o espondaico, não, para o iâmbico. Vai fazendo várias, né? Várias modulações. Esse é muito mais fechado. Apesar a primeira impressão visual do verso excessivamente longo seja de que ele vai ser mais frouxo. E ele, na verdade, é mais próximo de uma métrica regular. Uma coisa que geralmente se fala do Whitman, não sei se você concorda, que ele não é verso livre, ele é polimétrico, ou que ele não é exatamente o verso livre como a gente conhece. O que você acha disso, Guilherme? Você que conhece agora a fundo o Whitman. Eu acho que todo verso livre bom é polimétrico. É isso, quer dizer. O livre total não existe, né? A gente está sempre fazendo gestalt com o mundo. Então, o verso completamente frouxo, em geral, ele é fraco. Quando você vai pegar os grandes poetas desse verso livre super fluido, tipo Whitman, pega Pessoa em língua portuguesa, Jorge Lima nos momentos poderosos lá de Miracelli, pega o Ginsberg nos Estados Unidos, já nos meados do século XX, pega o Uivo. O que a gente vai encontrar sem parar é esse tipo de organização, que fazem com que os poemas ganhem essa força encantatória. Então, dizer que isso ainda não é o verso livre vai ser outra coisa, eu acho meio... tá chamando de verso livre a imagem equivocada do verso livre, que é o mau verso livre, o verso ruim. Pega o Drummond também. Pega Bandeira. Bandeira é um mestre, né? Bandeira... Você pega um poema lá que parece todo bagunçado e vários pés, várias recorrências, várias organizações. E é aquilo que é o toque, né? Ele faz aquilo, você lê, e talvez o maior perigo da invenção do século XX tenha sido isso. As pessoas leram e falaram, isso eu também faço. Não, você não faz. Você acha que você faz, né? O Bandeira tinha um ouvido treinado. Primeiros livros do Bandeira, soneto, né? Soneto de domínio técnico, né? É um formalista que vai para outros experimentos sem deixar de lado esse prazer do domínio técnico. O Whitman sempre fez questão de fingir que não era, mas tem uma fase da carreira dele pouco conhecida e bem ruim, na verdade, eu traduzi também, são os poemas de juventude que ele mandou para jornal, tal, tudo metrificado e rimadinho. Ele sabia fazer a coisa, né? Então, ele não fez isso por ser um bruto sem perícia. Ele fez porque ele percebeu que era necessário inventar uma nova linguagem e que era preciso fazer essa poesia numa nova linguagem. Mas ele tinha competência para fazer os poemas de forma tradicional. São poemas ruins, mas são poemas dele com 20 e poucos anos. Eu não posso dizer que eu fiz nada melhor do que aquilo também, não. Então, assim, só é muito fraco comparado com o Whitman por vir, mas é um poeta mediano, perto de outros poetas medianos. Então, a impressão que eu tenho é essa. Tem um certo modelo de verso livre que é o que impera no imaginário comum, que é esse, escreve aí, solta o seu coração vai te guiar. Em geral, ele vai te guiar para poemas bem ruins. E
plenamente dispensáveis. Isso tanto no verso livre e longo, quanto no verso livre e curtinho. Existe hoje na poesia contemporânea brasileira um tipo de verso que alguns fazem com perícia, posso citar um nome, o Ricardo Domênico faz com uma perícia imensa. O verso ele é cortado como se fosse feito com uma régua. Ele agrada ao olho, ele parece ser verso todo no olho. Quando você vai contar, tem verso de 5 a 12 sílabas ali, é o olho que está cortando. Mas o Ricardo Domênico faz com que versos se produzam no choque de um verso com o outro, sem métrica fixa, são versos livres mesmo, tanto nessa leitura do olho quanto na leitura que faz um jambemã, mas que estão plenos de recorrência rítmica e organização. Então é uma dupla enganação. Você primeiro acha que é verso, depois você descobre que não é verso, e depois, na terceira chegada, você percebe que é verso. Quer dizer, tem uma organização tesa para a gente chamar de um verso pensado caso a caso, não é um fluxo. Mas muita gente passou agora a escrever muito nesse modelo, que pode ser uma tripinha, pode ser médio, assim, mas o corte dos versos está como se tivesse mandado o Word diminuir ali a régua, e você fica com o texto para passar num marcador de página, por exemplo. Sim, mas é bem interessante, é uma métrica visual, né? É uma métrica visual. Os muito bons, como eu acho que é o caso do Domênico, ali uma métrica visual é uma experiência auditiva, que não coincide com o olho. Você fica o tempo inteiro trocando. Os diluidores, eu não sei se eu vou chamar assim, mas os que não fazem com grande perícia, na verdade estão só seguindo uma métrica do olho e com o ouvido está desligado. O ouvido está completamente desligado. Então eu acho que é isso, voltando para aquela máxima do Eliot. Não existe verso livre para quem quer fazer um trabalho caprichado. E acho que você falou uma coisa genial sobre o Whitman, sobre criar uma nova linguagem, né? Que é o desafio sempre nosso, né? De encontrar um jeito novo de dizer as coisas que são ditas sempre, né? De conseguir fazer o que veio antes da gente soar de novo de forma encantadora por alguma forma que está em desuso ou que é nova ou algo assim, né? Pois é, e o novo pode vir do muito antigo, né? O Whitman, de algum modo, vai beber no versículo, né? No pregador, que é uma arte tipo imemorial, o homem que fala em público, e no versículo bíblico, que ele conhecia em tradução. É o King James ali, não é texto hebraico. Então ele vai beber em duas fontes que seriam assim as mais populares, né? Assim, o King James para a Bíblia, o pregador de rua, e ele vai fazer a poesia explodir pegando duas coisas que estavam na cara de todo mundo, né? Não é inventar a linguagem do nada, né? É estar atento para como um determinado uso de linguagem pode voltar a ser muito poderoso, né? Isso eu acho que é uma sacada genial no Whitman. O Williams vai num caminho que radicaliza um desses pontos, que é ir no banal do banal do banal. E se eu fizer o poema mais banal do mundo? Eu posso fazer algo belo aparecer disso, né? É um equivalente do nosso Bandeira, né? Mas eu acho que às vezes é até mais radical no Bandeira nessa procura do banal. Tem aquele poema que é famoso, que ele fala que ele pegou as frutas que estavam na geladeira, que estavam deliciosas e suculentas. Parece uma cartinha que você deixa assim, bem, acordei e comi as frutas que você gosta, mal aí. O Williams faz isso virar um poema, e fica bom, você fala, desgraçado. Aí você pensa, eu consigo fazer isso. Não é bem assim. Você viu o filme Paterson falando nisso? Não, acho que nem sei qual que é esse. O Williams morou na cidade de Paterson e ele tem um livro chamado Paterson, que é o nome do rio que cruza a cidade. E aí o nome do filme é Paterson, é a história de um motorista de ônibus que escreve poemas nas horas vagas. E sem pretensão, sem nada, com a vida absolutamente simplória, repetitiva. Então o filme é uma espécie de poema do Whitman, assim, alongado, sabe? Você vê o cara aí, vai, horário livre, aí você ouve os poemas dele, que não são poemas geniais, é tudo extremamente humano, e o efeito final do filme é um pouco o efeito do poema do Williams, que é você ficar extremamente comovido com coisas extremamente banais, assim.
Vale a pena. Eu acho que ele tava... Não. Eu vi foi numa dessas sessões de cinema online que tava gratuito, eu não vou lembrar. Eu peguei esse poema que é o mais famoso e esse poema tem atualmente quase 20 traduções na Escamandro. Isso logo nos primórdios da Escamandro eu lembro que eu juntei acho que 7 traduções que eu conhecia, botei mais uma minha, uma coisa assim. E isso deu um impacto na época, um monte de gente mandou mais traduções, aquilo foi agregando nos comentários. Eu acho que ficou lá 15, 20, eu não lembro quantos tem hoje. Mas é maravilhoso para pensar como um poema parece tão banal, tão simples, pode proliferar de modos de traduzir. Eu vou mostrar a minha, porque a minha tem uma obsessão métrica. Eu li esse poema e depois de ver as outras traduções eu pensei, tem uma coisa que ninguém fez e que eu vou querer fazer. Eu vou mostrar que ele tem métrica e vou tentar traduzir a métrica dele. Então, esse é o poema, né? The Red Wheelbarrow. So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rain water beside the white chickens. Então, é uma frase só, como eu falei, né? Então, do Whitman, que é um negócio longo. Isso aqui, para o Whitman, era um verso só, já podemos ir para a próxima informação, né? Tradução muito ao pé da letra. Tanta coisa depende de um carrinho de mão vermelho, envernizado ou brilhante, com água da chuva, ao lado de galinhas brancas. Isso, alguém poderia se perguntar, isso é um poema? É um poema, é um clássico, né? Tem algo de haikai, claramente, a gente sente isso. É uma contemplação de uma cena, fanopeia pura, né? Imagem. Mas ele já cria um efeito curioso que ele é em dísticos muito estranhos, que fazem com que a sintaxe meio que se aniquile, né? Porque não dá nenhum, como eu falei, nenhum desses versos você pode botar numa camisa, nenhum desses você vai sozinho tatuar no braço, né? Tanto depende de um vermelho roda carrinho, brilhante com chuva, água. Algumas, inclusive, ele quebra a sintaxe do inglês, né? Então você não tem nem como traduzir linha por linha em português. Ao lado de brancas galinhas. Então, acho que não tem nenhum verso de fato aqui que dê para fazer nada, né? Acho que o verso mais palatável do poema é o título, The Red Wheelbarrow. Você consegue fazer uma coisa fechada, né? Você tem uma imagem completa num verso, né? No entanto, acompanhem comigo o modelo rítmico, né? Ele faz so much depends. Ele começa com iambo. 2 e 4. Upon. Então você chega so much depends upon. Chegamos na metade lá, o momento chave de um pentamento iâmbico. A red wheelbarrow. Aí você olha e fala, pô, não deu. Achei que ele estava fazendo métrica, mas não estava, né? A red, até aqui ainda ia. Até a red. So much depends upon a red wheelbarrow. Aí você fica com 3-1. Seguindo aqui você faz glazed with rain. Glazed with rain. Até que parece, né? A red wheel. Glazed with rain. Mas não muito, né? Só o fato de que tem 3. Water. Barrel. Water. A gente percebe que tem uma assonância nas palavras aqui que elas estão colocadas em lugar-chave, né? Upon, barrel, water. Upon é trocaico, barrel é iâmbico, barrel e water é trocaico. Beside the white, volta para 2 e 4, como a gente tem aqui. So much depends beside the white chickens. Aí você tem um efeito aqui da assonância, né? Side the white chickens. E aí você fecha. Bom, algo parece estar dando muito certo, mas versos deixa a gente meio desarmado, porque olhando os versos tal como eles são quebrados, eles não funcionam. E se a gente fizer o experimento de reorganizá-los mais ou menos no modo como a gente fala se você não respirar? Você vai ter um pentamento iâmbico perfeito. So much depends upon a red wheelbarrow glazed with rainwater beside the white chickens. Os dois com 10 sílabas, um pentâmetro iâmbico e outro com uma tendência grande trocaica, né? Mas que fecha em 10. Mas que tem ainda um toque de deleite para os metricistas. Glazed with rainwater, se eu transformar esse be do beside aqui numa anacruse, eu tenho exatamente a mesma fórmula do
glazed with rainwater, side the white chickens. E uma presença de paroxítona é o mais comum no inglês, né? Então você tem barrel, water, chickens nos lugares aqui. Só depends, vai acabar de modo mais tradicional em inglês com uma tônica. Então esse poema, ele, para além da produção de uma imagem fulgurante e poderosa, né, desse sentir que muita coisa depende de um mero carrinho de mão que fica do lado de galinhas, né, e que está molhado de chuva, ele também produz uma eufonia sonora que faz com que a gente acabe guardando o diabo dos 8 versos, que na verdade podem ser também traduzidos em 2. Eu não quero dizer que dá no mesmo. O poema, sim, não seria um clássico. Williams consegue tirar proveito do modo como essas palavras se distribuem a partir do sintaxe do inglês para ir parar na distribuição a partir de quase semelhanças, né, desse verso um pouco mais longo com um mais curto, um pouco mais longo com um mais curto, mas que não são plenamente simétricos. Então essa é a arte do verso livre no Williams. Você acha que ali já não tem mais verso nenhum. O Whitman parece que tem verso porque ele é longo. No Williams você acha que acabou. Mas não. Ele está lá. Ele é subjacente. Só que se no Whitman um verso pode ter vários versos ou reorganizações de pés, no Williams muitas vezes você percebe que o que emerge como verso no sentido auditivo vai na contramão do olho. O seu olho propõe uma coisa, mas o seu ouvido ouve outra. Então, o que eu digo, isso aqui é uma aparição, mas o que eu tenho é essa, né? Essa é a formulação. E essa formulação, ela me dá um verso metrificado, porém me impedindo de realizá-lo na sua métrica. Então é uma sensação de um verso metrificado engasgado ou preenchido de silêncios. Acho que essa explicação é muito genial e funciona para a gente entender, por exemplo, Ferreira Goulart lendo um poema dele que é todo cortado e não respeitando os cortes de versos, lendo com uma outra prosódia que é da cabeça dele. Os cortes de versos não são sinais de leitura, é uma outra coisa. Exato. Quer dizer, então o poema está tentando produzir algo com o indivíduo a partir da sua visualidade, que não é idêntica ao que ele está tentando produzir a partir da sua sonoridade. É doido isso, né? Porque aí você tem... É só pensar, o que fazer com aquele poema do Cummings, que é um caso radical, né? O Loneliness, a Leaf Falls. Você não tem como pronunciar aquilo na ordem que vem. No entanto, as duas formas funcionam, né? Loneliness, a Leaf Falls é muito sonoro e funcional. E ele está organizado numa distribuição visual para produzir aquela proliferação de que é o L, né, da máquina de escrever, como um, que você tem várias vezes aquela solidão, a quebra, o entremeada solidão com a folha caindo. Ele produz 1000 coisas. Mas essas 1000 coisas não aniquilam a funcionalidade daquilo como verso sonoro também. Uma coisa não precisa ser só uma ou só a outra. Ele pode se sustentar nessa contradição. O Cummings vai levar isso nesse limiar aí da implosão. Falar que aquilo é verso já é meio assim, qual é o verso? Né? Mas ainda há noção de sonoridade. Tanto que o Cummings tem poemas discursivos que são assim maravilhosos, né? Sonetos, poemas em verso livre, coisas assim de uma capacidade de organizar a frase que não tem nada que ser excludente, né? Ou o cara é visual ou ele é capaz do frasal. O Cummings mostra isso como ninguém. Mas isso é um lugar para a gente pensar sobre o efeito do verso, né? Então, esse poema, sim, teria sucesso. Alguém vai dizer, esse poema teria sucesso? Eu diria, olha, bem provável que não. Esse dístico assim talvez não tivesse sucesso. E essa aí eu começo a chegar perto do campo do inexplicável. Assim, eu não sei se eu consigo dizer plenamente, mas eu acho que o que está em jogo é a experiência contemplativa da fanopeia do poema demanda que você demore mais para ler o poema. Se ele tivesse em linhas longas, frasais, contínuas, você leria rápido e a experiência contemplativa seria aniquilada. Muito provavelmente é disso que se trata, mas eu diria que aqui ele chega realmente num ponto um pouco irracional de por que funciona tão melhor de um jeito
para a visualidade. Eu acho que é difícil mesmo explicar, mas acho que tem a ver com essas coisas que você falou, com parecer um haikai, né? Você te coloca num estado contemplativo de imaginar essas cenas de uma forma diferente que o verso longo. O verso longo você espera uma resposta dele, né? Ele tá te dizendo coisas e no fim ele não tá te dizendo nada, você fica meio frustrado. Quando você olha um haikai, você já tem expectativa, ele não vai me dizer nada, ele vai me dar uma sensação. Isso, e eu preciso de algum modo tentar mergulhar nessa experiência, né? Então isso é algo muito singular para os poetas pensarem hoje, se a gente pensar que cada poema pode ser uma máquina que demanda algo diferente. Um organismo, ou qualquer metáfora que prefiram dessas mais comuns. Porque aí teria que se pensar não só em encontrar a frase, mas qual é o melhor modo dessa frase, diante da sua potencial visibilidade, anunciar algo, né? Com poder de persuasão. Isso também é um ponto singular para acabar com aquela conversa fiada, assim, que às vezes acontece. Eu mesmo já falei esse tipo de bobagem na minha juventude, mas é muito comum. Essa eu não falava, não, acho. Se eu falava, eu já não lembro. Mas pega uma canção e fala: mas você põe ela no papel, ela não funciona, não é um poema. Quer dizer, essa é uma avaliação equivocada. Ela foi feita para execução vocal melódica. A melodia é parte do poema. Ela não é um agregado do poema. É um equívoco avaliar a canção sem o texto. Algumas canções vão funcionar sem texto e vão continuar funcionando, tanto melhor para elas. Safo, que a gente ama aqui. Boa parte da poesia provençal, trovadoresca. São peças maravilhosas. Mas são, tipo assim, suprassumo de um povo inteiro. É pouca coisa, se você for pensar. Muitas deviam funcionar vocalmente e não sobreviveram quando chegaram lá no teste de fogo da transmissão escrita. Por outro lado, aí vem a bobagem que eu já falei. Boa parte de experimentos de poesia concreta pode ser criticado como poesia que, se você limpar tudo aquilo, é um poema bobo, no fundo. É um poema sem nada, no fundo. Mas, diabo, aquele poema não foi feito para ser limpo. Seria como avaliar o do Whitman, recolocando nas duas linhas como eu coloquei, e fazendo a avaliação exclusivamente pelas duas linhas, sendo que ele não foi feito em duas linhas, ele foi feito em 8, em 4 estrofes. Essa experiência, parece banalidade ou pode parecer filigrana de métrica, ela ressignifica muito poderosamente a nossa experiência estética. Muito. Ela pode ainda estar na métrica, em algum nível, mas ela bota uma experiência estética que é muito longe da experiência estética típica de um poema metrificado. Aqui minha tradução. Tanto depende de um carrinho de mão no verniz da chuva entre os frangos brancos. Eu faço até uma elisão entre estrofes. Chuva entre os frangos brancos. Eu perdi a palavra-chave do poema, que é o vermelho, né? A minha autojustificativa é que o modo como eu grafei carrim, mineirês, né? É anagrama da palavra carmim. É anagramático com carrim, né? E aí eu consigo isso aqui. Tanto depende de um carrinho de mão, um decassílabo perfeito, no verniz da chuva entre os frangos brancos, decassílabo, mas com tônica na quinta e na décima. Então o segundo não é perfeito. E eu faço aquilo que está aqui. Eu falei glaze with rainwater, side white chickens, que é uma simetria que eu coloquei aqui. No verniz da chuva, entre os frangos brancos. Os dois versos fazem 2 de 5. E a elisão me garante que ele vai dar um decassílabo. Então, esse é o modo como eu busquei recriar para tentar recriar esse efeito sonoro. Né? De algum modo, a fanopeia do poema ficou mais fraca na minha tradução do que em outras traduções que eu acho bonitas. Né? Mas eu queria tentar recriar, e aqui eu fui o contrário do Whitman, aqui eu fui ali, tipo assim, quase batendo sílaba a sílaba com Williams, para tentar mostrar que um poema desse, esse é um daqueles que ninguém vê que tem métrica, né? E aí eu falei assim, ele tem, é um dos motivos que ele funciona. Ele tem, no caso dele, praticamente métrica mesmo, assim, no sentido rígido. Mas eu diria, se alguém perguntasse, então ele não é um verso livre, eu falaria, não, é verso livre, é verso livre.
porque ele está fazendo esses silêncios que ele insere não podem dar equivalência com a métrica tradicional, acabam com qualquer equivalência. Muito da minha escrita tem disso, ou de escolher metros, às vezes que o leitor não vai ouvir, ou quebrar espacialmente de modo ao leitor achar que o poema está em verso livre, mas ele está, às vezes, metrificadíssimo. Eu tenho alguns sonetos que estão lá enfiados no meio da minha obra, e até hoje ninguém nunca falou comigo, nunca percebeu que é um soneto. Assim, é um soneto, sonetinho, todo durinho, com rima, com métrica, tudo. E às vezes eu faço o contrário, pego uma forma fixa e a torço até ela virar uma forma livre. Então, me interessa muito pensar o maquinário e que o verso livre fez para a gente do século XIX para cá, não foi explodir as formas fixas como algumas pessoas acham, né? Ou como se fosse fazer forma fixa fosse ingenuidade. Mas foi mostrar que existe digamos, um campo de exploração do ouvido que é extremamente complexo e que, pelo menos a partir ali do Williams, e depois vai ser radicalizado com Cummins, a gente vai ter isso na nossa poesia concreta, existe uma espécie de síncope na experiência entre ouvido e olho que pode ser ela própria um lugar da experiência poética. Quer dizer, a gente não precisa dizer que é uma coisa ou outra, mas é nesse interstício entre seres leitores que somos, mas herdeiros de uma tradição poética que é vocal, ficar entre esses dois lugares, assim, e tirar proveito desse contraponto. Acho que, assim, para falar mesmo, era isso. Agora, se você quiser bater papo, jogar conversa fora, eu tô livre. Não, achei perfeito. Enquanto você lia, eu olhei os numerozinhos ali, aí tava ouvindo mentalmente o poema, falando, caramba, dá 10 sílabas. Aí fiquei super feliz de ver que eu não tinha inventado uma besteira, que a minha loucura, pelo menos no mínimo, é igual à sua loucura, e que a gente vai poder conversar. O nível de toque é parecido. Por falar em nível de toque parecido, eu li a sua peça que você me mandou, que você escreveu junto com o Capilé, maravilhosa, da Tempestade. E te comentei do Chico Botelho, está traduzindo A Tempestade do Shakespeare, e vocês fizeram uma coisa semelhante, ele está traduzindo usando métodos diferentes para cada personagem, você escreveu a peça usando métodos diferentes para cada personagem também. A gente estava no último ato, eu vi ele divulgar isso, a gente estava fazendo o último ato, eu falei, sincronia, né? É sincronia de loucura. Eu acho que a gente vai ser, no mínimo, esquartejado pelo pessoal do Verso Livre quando eu botar esse vídeo online, dizendo que o bom Verso Livre é metrificado. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Não é simples assim, né? Claro, eu peguei esse exemplo do Williams, que é pesado, assim, você fala assim, caraca, dois pentâmetros ali e tal, um iâmbico perfeitinho, o outro com liberdades, mas liberdades que você praticamente encontra no Shakespeare já. Então, sabe, não daria nem para dizer que não é. Mas o que eu queria pelo menos provar aqui é que o bom verso livre ele tem função encantatória, e a função encantatória é feita a partir de retomadas. Só que ele tem uma abertura em relação ao metro fixo, mas que talvez o bom metro fixo já seja daquele que consegue, dentro da fixidez do metro, criar cesuras em lugares diferentes, respirar, né? Acabar com o tédio que um poema hipermetrificado pode produzir. E eu acho que esses dois caminhos são possíveis. Pensar assim, o que um cara como Paulo Henriques Brito faz, né? Escreve quase toda a obra dele em formas fixas, mas ele escreve com a forma fixa tão torcida em relação à sintaxe, ou em relação ao uso tradicional da sintaxe com verso, que ele gosta muito também de não seguir a metrificação, as tônicas no lugar mais certinho, quer dizer, ele faz esse decassílabo com tônica na quinta, às vezes com 4/7, depois vem um heróico, e aquilo deixa o leitor olhando para um poema, sabendo que está metrificado, mas com o ouvido fazendo quase o contrário, recusando-se a aceitar que aquilo está na métrica, meio que a oficina irritada do Drummond, né? Então são dois caminhos que parecem opostos, né? Olhar que a métrica fluida do verso livre usa de expedientes da métrica tradicional, mas que muito do que se faz da métrica tradicional hoje, pegar o Brito como um exemplo, não são todos, né?
enxertou dentro da métrica tradicional expedientes do verso livre, que é essa de poder quebrar o pé, inverter o pé e segurar por um tempo e realizar até ali, porém contando a sílaba, né? Tem experimentos mais doidos, tipo aqueles da... Mais doidos não, mas igualmente doidos, né? Me escapou o nome da poeta inglesa. Putz, escapou. Que faz poemas com contagem silábica. São estrofes com contagem silábica. Escapou completamente, famosona. Acho que não conheço. Marianne Moore. Não conheço. Ela faz umas coisas como se fosse um pouco píndaro, assim. Ela conta sílabas, faz uma espécie de estrofe, aí quando vem para outra estrofe ela repete certinho o número de sílabas, mas ela não está contando tônicas, ela está contando só sílabas. Então a sensação é de verso completamente livre, mas ele tem um número exato, cada estrofe vai ter um número exato de sílabas anterior, e aquilo vai criando esse efeito de tá dando certo, mas tá dando errado. Quer dizer, são experimentos muito análogos com o da música contemporânea do final do século XIX e começo do século XX, né? Os experimentos de arritmia também, que estão junto com o dodecafonismo, por exemplo, né? Não é só um experimento de atonalidade, mas é de uma série de arritmias que são, para um ouvido que está esperando a música tradicional, extremamente incômodas, né? Como você falou, são formas de tentar buscar um novo jeito de fazer revivificar a força da linguagem, alguma coisa assim. Pode ser muito poderosa. E aí eu queria te perguntar, você acha que a literatura só consegue existir nesse lugar talvez de vanguarda ou de experimentação? A grande literatura? Não. Ou será que você acha que nem vale a pena falar nesses termos? Eu acho que o ciclo das vanguardas, eu sou um que lê como um ciclo já acabado. Assim, a gente está num momento hoje eu diria, de diluição e multiplicação. O Haroldo de Campos chamou isso de pós-utópico, não sei se eu chamaria assim, mas claramente a noção de escola se enfraqueceu, né? E uma coisa que a vanguarda precisava para sobreviver era ter um telos, né? Apontar para um fim, vender o seu peixe como, né, a última bolacha do pacote, né? A gente passou, sei lá, 70 anos querendo ser a última bolacha do pacote, e acho que há uma exaustão disso. Essa exaustão gerou volta de escritas tradicionais, né, bem próximas às vezes de experimentos que estavam até no século XIX. Mas elas são sempre renovadas, né? Elas nunca são um retorno puro e simples, né? Às vezes são. Tem um Às pessoal, vezes são. tem um pessoal que quer fazer o retorno completo, com direito a cartolinha e tudo. Isso, exato. Não, são os monarquistas, inclusive, né? Estão querendo voltar para o Império. Aí eu acho mais perigoso. Quando acontece isso é mais perigoso. Mas eu acho que a gente vive um período feliz nesse aspecto de que há uma, talvez, consciência muito grande de que esse esgotamento da vanguarda pela vanguarda revela um certo lado da banalidade da máquina ali, que era muito similar à máquina do capitalismo. Não é à toa que as grandes vanguardas vão estar nesse crescendo do capitalismo. Você está sempre tentando apresentar o novo, que é necessário que você esteja acompanhando. Isso na fala do Haroldo de Campos, lá nos anos 80, por exemplo, tem. Ele fala sobre tradução, fala assim: o tradutor tem que estar a par da mais avançada tecnologia poética da sua época, como se fosse assim, um carro. Né? E a poesia não funciona em termos de avanço tecnológico num sentido assim, mas ela tem rupturas, ela tem aberturas. Então eu não sei o que vai vir para frente, né? Se vão vir novos momentos de grande exploração, ou se a gente caminha para uma espécie de nova conformação, mas com um universo expandido. Mas a sensação que eu tenho é que o grande lugar hoje que a poesia demanda exploração é sair um pouco das formas estritamente, assim, da obsessão estritamente formal, para voltar a estar preocupado com o mundo. E eu acho que isso está presente na maior parte da poesia que eu vejo hoje, seja ela algo que eu considero bom ou ruim.
Eu acho que há uma volta muito grande para o poeta perceber que ele precisa ser uma espécie de agente no mundo. E isso é muito diferente do modelo as vanguardas queriam... Era sempre a máquina primeiro, né? Vender um modo. E eu acho que agora o modo ficou um pouco em segundo plano. Claro que existem grupos com afinidades estéticas, e há um perigo da discussão estética ficar em segundo plano, mas ela, nesse momento, foi um pouco para o segundo plano, para que a gente pudesse discutir um pouco mais as questões éticas e políticas da arte. Se isso não virar um arsenal de... Como é que eu vou botar? Um arsenal de ficar querendo que poetas e artistas sejam santos, né? Se ele não for cair nesse tipo de ingenuidade, eu acho que essa discussão ela realmente tinha se mostrado necessária. E eu acho que os grandes poetas vão ser os que conseguirem dar forma verbal para os dilemas do presente, que vão demandar linguagens diferentes, né? Para cada caso. Não linguagens diferentes agora como esse modelo da vanguarda, tipo, tome o meu pacotinho, faça poemas futuristas, faça poemas, sei lá, concretos, faça poemas e Juca Mulato, sei lá, umas coisas assim. Eu acho que esse modelo se esgotou. A crítica, por um período, ficou lá chorando as pitangas que não havia um novo Drummond, um novo Cabral, coisa assim. Tá chorando até hoje. Tem gente na crítica chorando até hoje. Mas eu acho que eu sou do tipo que celebra muito o tempo atual. A gente tem essa abertura do presente, ela sempre existiu. Todos os períodos foram abertos, mas eu acho que a gente vive uma capacidade de deixar os experimentos conviverem sem precisar que essas linhas de força sejam autoexcludentes, que me fascina. Eu tava pensando sobre isso hoje de manhã, enquanto eu lavava a roupa, pensando que talvez a gente só tenha essa liberdade, essa abertura, porque a poesia não é uma coisa de massas ainda, ou no momento, não mais. Se você olhar para o cinema, para a música, a experiência não é essa. Você tem linhas hegemônicas ali, por mais que haja espaço para todo mundo colocar o seu vídeo no YouTube, a sua canção no YouTube, você tem dinheiro nisso, né? E o dinheiro faz com que haja concentrações em determinados lugares, né? Tem alguns tipos de música que dão dinheiro, então você tem um monte de gente fazendo aquele tipo de música, diluindo, como você falou. A poesia não consegue tanto fazer isso. É a liberdade de não ter um mecenas, né? O problema é que é um preço e uma liberdade. Não é à toa que boa parte dos escritores, principalmente quando são poetas, acabam sendo professores. Quer dizer, eles não conseguem viver da sua arte, né? Esse é um preço. Mas tem um outro lado que eu acho que é essa liberdade, né? Quando você, por exemplo, faz música... Fiquei pensando nessas lives da Tereza Cristina, por exemplo, né? Ela faz samba, que é uma coisa que você acha que circula muito. Ela é uma cantora super afinada, tem um repertório vasto, eu admiro muito, eu conheci o trabalho dela há muito tempo já. Mas essa mulher ficou acho que 5, 6 meses fazendo lives diárias sem ter um patrocinador, cara. Porque ela vive num certo modelo que não é o e eu acho que as artes que fazem circular muito dinheiro, elas têm um modelo piramidal muito, muito violento. Aqueles que fazem um pouco o que gostam e apostam, né, naquilo como modo de vida, como possibilidades de artes para o futuro também, também pagam um certo preço. Mas quando você vai para a poesia é isso, cara. Tiragens dos livros são ínfimas, os encontros pouca gente. Então tem essa liberdade imensa, né? Assim, você já começa sem esperança, né? Sim. Até tem gente que consegue vender seus livros, né? Um ou outro, cujos nomes não vou citar para não criar problemas. Mas há quem consiga fazer uma poesia comercial, digamos assim. Mas é um fenômeno bem pequeno e restrito. Sim. De pouca importância comparado com o cinema, com a música, né? Os números, né? Movimentam uma quantidade ínfima de dinheiro comparado com o cinema. Acho que um filme dava para sustentar uns 50 poetas por um ano, né? Pensar assim, sabe?
Se, Que se a ótimo. gente tivesse uma distribuição de dinheiro assim, todas as artes ganham igual, né? Tipo, os caras iam fazer 5 filmes e sustentava toda a literatura brasileira com o mesmo valor. Por isso que eu te perguntei a questão de será que a literatura só existe nesse lugar? Porque a gente tem literatura comercial, né? Tem ficção comercial, É, 50 tons de cinza, coisas que movimentam dinheiro. Mas na poesia isso é um fenômeno que não existe, quase não existe. é raro, né? A gente teve agora os Insta Poets, né? Que fizeram mais sucesso. De vez em quando a Globo pega um para cultivar, mas é sempre, em geral, são exatamente aqueles que pouco incomodam um certo já lugar comum chapado, né? Tá ali sob o nome da poesia, mas não tá exatamente as relações que aquilo propõe, não sei, não são talvez os que a poesia mais interessante do tempo está tentando fazer. Então eles estão ocupando um lugar que é até diferente mesmo. Você falou. Agora tem algo, tô pensando aqui, assim, eu acho que tem algo do entretenimento que a gente vai ter que pensar muito nos próximos anos. O entretenimento é uma máquina muito brutal e a gente vive um tempo de entretenimento sem nem nada de precedentes. Assim. Os caras que estavam achando que a gente vivia o colapso nos anos 80, eles não tinham ideia do que é um mundo em que todo mundo tem uma máquina de entretenimento que você carrega no bolso, né? E que pode te atender sem fim. Eu fico me perguntando, a minha mulher é psicanalista e atende muitas crianças. Ela me falou que tem visto cada vez mais as crianças, elas estão abandonando o gosto pela narrativa, ver um desenho, ver um filme, a só ficar no celular, entre interação e jogo, que é um modelo de imersão no entretenimento, né? Nada contra jogo, nada contra interação, eu gosto das duas coisas. Mas há algo que está em jogo aí, que a gente vai ter que pensar quais são os efeitos, que é o que acontece quando você começa a produzir uma geração que não tem vínculos narrativos. Porque até então eu diria, cara, é da ordem do ser humano narrar. É preciso contar uma história. A sua, a da galinha pintadinha, qualquer história, mas é preciso. E o ser humano é vinculado a esses modos de narratividade de si, da sua própria história, dos seus, da sua família, das pessoas que ama, dos seus inimigos também, das pessoas que odeia, e também da ficção, né? Mas a poesia hoje ocupa um lugar muito pequeno porque ela é das poucas coisas que são dificilmente cooptáveis pelo modelo do entretenimento, esse entretenimento. Agora, se o mundo se torna praticamente só entretenimento a ponto de a própria narrativa poder ficar em colapso, se a gente estiver nesse limiar, eu não sei se a gente está de fato, né? Se eu posso estar sendo meio dramático aqui. E aí talvez algo esteja num limiar muito perigoso, assim. Porque enquanto a gente tiver uma certa narrativa de entretenimento, a gente ainda tem algum fio de mundo. Mas a gente já está vendo isso, né? A gente está vendo que a gente tem um mundo que claramente não é mais partilhável, né? A ação das pessoas diante da pandemia, por exemplo, é uma ação individual. Não existe nem sonho de conseguir fazer uma ação coletiva eficaz. Nós já decidimos que as decisões são caso a caso, quer dizer, não há narrativa de mundo mais. Normalmente uma tribo, um grupo, uma aldeia, pessoas na mesma língua, na mesma sociedade, que se pensam como mais ou menos unidade, partilhariam narrativas, né? Mesmo narrativas terríveis, sei lá, mito do país do futuro que a gente tinha, Brasil, país do futuro, era um mito partilhado pela maioria da população. Agora, todas as narrativas estão ficando cada vez mais fragmentadas, desconstruídas, e talvez um dos desafios da poesia e da literatura vai ser tentar se alçar de novo a um grande lugar. Talvez. Voltar a propor que as pessoas precisam de narrativas, precisam de experiência de linguagem que toma tempo. Né? Talvez parar de ser modesto como a gente tem sido, né? De falar assim, eu produzo, é pouca gente mesmo, tá tudo certo. E começar a pensar nas possibilidades políticas do que aconteceria se a gente tivesse de fato de novo, como eu acho que já teve em alguns momentos,
uma grande produção intelectual, afetiva, que tivesse também grande espaço. Eu tenho esperança. Eu acho que a gente vai se cansar disso. Acho que já tem até um movimento assim. Eu ouvi dizer que os jovens não estão querendo ficar nas redes sociais, ao contrário do que a gente esperava que pudesse acontecer. Tem uma juventude aí que está se negando a entrar no Facebook, Instagram, em todas essas redes e viver uma vida analógica. Eu acho que também essa geração que está crescendo aí com um caça-níquel na mão, né? Porque esses jogos de celular muitos deles são a lógica do caça-níquel, né? Você aperta o botão, você ganhou ou perdeu ali. E o negócio é muito viciante, você não consegue parar de fazer aquele negócio. É a recompensa ali de prazer pela sua ação é imediata, né? Então o negócio te suga a sua alma, você vira um zumbi. Eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso, que uns tempos atrás eu joguei um negócio chamado Clicker, não sei se você conhece. Não. É um jogo que você só clica, e se você largar ele sozinho, o tempo vai passando e você vai ganhando coisas. E aí você só tem que voltar e comprar mais coisas com as coisas que você ganhou. E o negócio é retardado, cara. É tão retardado quando você tá ouvindo, mas a experiência, o prazer que você sente jogando esse troço é tipo droga mesmo, cara. É um negócio absurdo. Eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando, preciso acordar para comprar mais coisa no joguinho para o tempo passar e eu ganhar mais coisa com as coisas que eu comprei. É assustador. Pois é, o modelo desse entretenimento contemporâneo é que você tem que ficar o máximo de tempo possível entretido, né? Ele inverte tudo, porque antes era, eu tô te vendendo um entretenimento, você vai comprar porque você quer ficar entretido. Agora o negócio é tipo assim, não, eu não tô te vendendo um entretenimento, eu tô te cooptando a ficar o máximo de tempo possível entretido. Isso muda todo o jogo da parada. Por isso eu espero que você esteja certo aí de que há um momento de saturação e que vai vir outra coisa, que vai uma demanda de outra coisa. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Eu tenho notado que as pessoas têm mais interesse por poesia, por arte. Não sei se é ingenuidade minha, se é uma esperança vazia, mas me parece que as pessoas estão buscando isso. Que tem uma saturação e uma necessidade de buscar narrativas, buscar significados para as coisas. O que é sempre um momento perigoso também, né? Porque tem muita gente querendo te dar respostas fáceis e aproveitar a sua vida para colocar a narrativa que interessa a eles. Né? Sim, sim. Mas é um risco que a gente precisa correr, né? Eu também tenho a impressão, por um lado eu tenho a impressão de que aumentou um certo modo assim, das coisas circularem. Eu quero acreditar que a gente pode, ou pelo menos se a gente não conseguir, no mínimo tinha que tentar isso. Porque, pensa, vou dar um último exemplo, né? As pessoas gostam muito de falar da fase de ouro da canção popular brasileira. Aí vai lá e pega a geração que começa a atuar nos anos 60 e vai ter uma sobrevida até hoje, né? Caetano, Chico, Gil, Nana Caymmi, apesar de ter falado coisas absurdas em entrevista, por aí vai. Mas o que é fundamental é que essas pessoas elas ocuparam as mídias, né? Quer dizer, havia uma mídia dando suporte. Sim. Aquilo era um tipo de entretenimento, mas era um entretenimento, digamos, com perigo sedicioso. Era um entretenimento com... Quer dizer, existe um modelo em que uma coisa não precisa ser oposta à outra, né? A gente está cada vez mais cindindo, quer dizer, ou é entretenimento de cabo a rabo, assim. E eu sei que você curte entretenimento, eu também curto. Às vezes eu vou lá e vejo um John Wick e tenho prazer em ver um entretenimento sem conteúdo nenhum. Minha formação existencial continuará exatamente onde estava antes. É necessário de vez em quando. Tipo, como é que é? Clash of Titans, coisas desse nível, assim. Ou a arte cada vez mais para a elite, né? Eu acho isso triste, porque você, na verdade, massifica uma população e volta com uma certa noção de aristocracia, que tem gente nas artes que gosta, né? Desse fetiche aristocrático, assim, né? Sendo que nós somos todos, em geral, da ralé. Na hora que for passar o rolo compressor, nós estamos na massa que será sacrificada, e não da grande aristocracia. Não acreditem muito na gente. Nós somos estetas que ensinam estética na universidade, depois voltamos para casa e tomamos vinho em copo americano, copo de requeijão. Uma gente desprezível.
Exatamente. Guilherme, foi um prazerzaço te ouvir, conversar com você. É um prazer estar aqui com você, cara. Foi ótimo Maravilhosas mesmo. suas traduções, seu estudo aí do Whitman, que coisa impressionante, do William Carlos Williams. Muito bom, cara. Vou te chamar mais vezes, espero que você tope. Encontre um tempinho aí para vir conversar Sempre com a que gente. quiser, tô aí. É Tô muito aí. bom. A gente tem que falar Um sobre prazer. Horácio, a gente acabou falando sobre outras coisas. O Guilherme recentemente traduziu a arte poética do Horácio. Já saiu, Guilherme? Não, estão lá fechando a capa, já tá diagramado, tá? Acho que isso deve sair final de novembro, meados de novembro, talvez, não sei. Uma coisa maravilhosa, ele traduziu em metro um texto antigo que muitas pessoas nem sabem que era metrificado. Fala um pouquinho para eles, assim, só faz o seu merchan aí, Guilherme. Momento Jabá. Momento jabá. Ah, bom, eu fiz uma tradução da arte poética, foi o meu trabalho de pós-doutorado que eu fiz com o Bruno Vieira, da Unesp de Araraquara. Eu tenho traduzido desde 2010 toda a obra de Horácio. Esse vai acabar sendo o primeiro volume a sair, mas eu já acertei com a editora para sair o Horácio inteiro lá. Só faltam o resto das epístolas. Algumas já foram, na verdade, para eu traduzir. E a minha ideia é pegar Horácio como esse paradigma do experimento métrico em Roma mais radical. São 20 metros ou estrofes diferentes que ele usa. E pensar sobre os efeitos disso tudo, né? A arte poética está no exâmetro datílico, que é o mesmo método da Eneida do Virgílio, que é o mesmo método dadas as ressalvas das línguas, né? Do Homero que o Leonardo está traduzindo. Então, eu tenho uma emulação desse exâmetro que é para realização vocal, que o Leonardo faz quando está fazendo as performances dele, não é como você está traduzindo, né? Não. O Homero. Mas eu acho muito interessante pensar a arte poética como uma obra muito horaciana. E quando eu digo obra muito horaciana, quer dizer uma obra muito maliciosa, muito enganadora e cheia de momentos em que ele está tirando sarro. E é para rir. Eu acho que a arte poética, no meu enquadramento de gênero da antiguidade, ela é uma sátira. Todas as epístolas de Horácio, para mim, são sátiras. Não sou o único a pensar assim, mas eu tenho radicalizado um pouquinho mais isso, que é de ler isso sob a chave de modos do riso. E acho que faz toda a diferença ler uma peça que foi lida sempre muito a sério, como um tratado, pesado sobre arte, que seja uma espécie de pastiche de tratado, que é também pastiche de carta. Veja o nível da loucura da coisa, né? Em que o cara praticamente não te ensina nada, ele vai sempre ensinando e desconstruindo, né? Ensinando e desconstruindo. E isso quando você olha o resto da obra de Horácio, é muito horaciano esse procedimento. Não tem nada de estranho que a arte poética seja simultaneamente uma obra que fascina porque está dando dicas muito sacadas de como fazer as coisas, mas que ao mesmo tempo frustra boa parte dos leitores porque você achava que ele ia ser um tratado e ele não faz nada que um tratado faz. Horácio ensina muito mais se você olhar como é que ele está fazendo as coisas do que no palavra a palavra do que ele está dizendo. E aí eu acho que pode ser muito produtivo traduzir e anotar. Eu anotei extensamente o poema e fiz uma tradução tentando dar essa potencialidade de pensar o que fazer poesia. Nesse sentido, eu acho que a arte poética é super contemporânea, é esquivo, é pensamento sobre métrica, mas sobre escapar, sobre como usar um jambemã, como tirar sarro do seu leitor e ao mesmo tempo querer ser amigo dele, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Eu espero poder contribuir. A gente teve essa conversa sua hoje, né, de renovar as coisas, pensar nessas renovadas pequenas que a gente pode dar, né? Tentar tirar o Horácio do lugar onde ele foi enfiado pelo modernismo, que é de ter virado uma espécie de exemplo do bom gosto, da moral e dos bons costumes, para ele agora reaparecer como um poeta que eu acho que tem muito para conversar com a gente agora, que ele não é bem essa figura tão clássica quanto o nosso clichê de clássico quer dizer, né? Homero é outro também, né? Eu sinto que as pessoas que não entendem muito de literatura antiga acham que Homero é exemplar do clássico. Aí você vai lá na Ilíada e fala, bicho, isso não tem nada de clássico, isso é mil coisas. Agora, clássico, né? Com essas coisas de regras de bom gosto, cérebro voando, gente chorando, né? Novela mexicana, às vezes, lorota, piada no meio de uma cena grotesca, tem de tudo, né? Tem de tudo mesmo.
Guilherme, Maravilha. vamos aproveitar aqui, colocar o Cid num problema aqui. A gente tem uma antologia de poesia grega que tá para sair para 34 em algum momento. Vamos, vamos fazer a galera ficar empolgada com a ideia e cobrar da 34 para eles lançarem Cid, logo. Cid Piquet, Editora 34, vamos fazer isso aí. Esquece a pandemia, tá tudo certo. Vamos fazer a fila andar. Cadê meu Não, mas é um Anacreonte? trabalho lindo que eu e o Leonardo estamos fazendo, já está assim, pronto, né? Que é uma. Eu acho que no fundo é a maior antologia de poesia lírica arcaica que a gente tem, né? Em português, se bobear. Eu acho que sim. Eu sei que o Rafael e a Juliana Ragusa estão preparando umas coisas também, mas o que já Sim. existe no momento eu acho que não tem nada maior, não. Eu desconfio que no momento é isso. É longa e boa parte dela é uma tentativa também dessas reflexões sobre métrica que a gente desenvolveu paralelamente, mas que em vários momentos se tocaram e a gente teve vários momentos para debater, discutir. Então eu acho que também vai ser uma espécie de repertório, repositório dos experimentos vocais da Grécia com possibilidade de recriação em português. São as duas coisas que eu acredito piamente que essa antologia vai poder oferecer de muito singular, né? Que não tem o seu trabalho lá mas que é muito pequeno comparado com o que a gente pode apresentar Sim, agora. essa nossa antologia está bem completa, tá todo mundo lá. Poesia arcaica, Safo, Alceu, Alckmin, Solon, Minerva, Arquíloco, Simônides, Íbico, Baquílides, Os Píndaro, elegia, Teógenes, tá todo mundo lá. Tá um negócio tá bonito. todo mundo lá. Os fragmentos principais, todos lá contemplados, né? Eu acho e a gente precisa ter algo que fique nesse limiar entre a experiência poética e ainda vinculado a um rigor filológico, né? Olhar para o texto grego, tentar responder a demandas do texto grego, mas que são percursos diferentes, né? Esse do Rafael e da Juliana vai ser um caminho completamente outro do nosso, e o nosso também difere muito do caminho poético do Trajano, por exemplo, que lançou poesia grega hoje, né? Sim, acho que a gente tá Eu no meio acho do caminho ali entre o Trajano e o Rafael Juliano. isso. Muito bom. Eu tô ansioso para ver esse aí, É, eu também. porque suas anacreônticas, fazer o seu jabá agora, né? Ah, é. O seu anacreôntico, as anacreônticas. Aí saiu a minha Safo, mais essa antologia, nossa, isso dá uma ampliada nas possibilidades de encarar poeticamente, vocalmente, essa poesia do passado, que para mim, pelo menos, eu fico feliz de participar, de estar aí pertinho, o seu Anacreonte eu ter visto já, isso tudo Deve sair em algum momento. Cid, cadê meu Anacreonte? Cid, cadê meu item? Vamos começar a cobrar agora. Ai, ai. E tem mais coisa pra sair, Guilherme? Sei que você tem uma produção infindável, incansável. Tem essa arte poética, tem o Whitman completo, e eu já entreguei para 34 dois volumes dos três do Rabelais. Tô Oh, caminhando assim já para lá da metade, já devo ter uns três quartos do último volume. cara, como é que você consegue? Eu não entendo. Que impressionante, bicho. Você traduziu o Whitman inteiro, assim, deu uma pausinha no Rabelais e traduziu o Whitman inteiro. Como? Cara, foi uma imersão muito louca. Eu posso te garantir. Eu acordava e ia dormir pensando em Whitman durante uns 5, 6 meses. Fiz Nossa. mais nada. Qualquer hora que você me visse aqui em casa, eu tava lendo Whitman, anotando Whitman, lendo sobre o Whitman, traduzindo Whitman. Ah, insano. Foi, Admiro foi bem muito. insano, mas também foi muito incrível porque muitas vezes quando a gente pega algo longo, a gente vai perdendo o fio da meada entre o começo e o fim, né? As recorrências a gente não guarda mentalmente, que demora muito. E ter feito o Whitman com esse impulso grande, assim, recorrências de poemas, as coisas estavam muito frescas, assim. Eu acho que não chegou a ser rápido ao ponto de ser toque de caixa, mas não foi lento a ponto de eu, por exemplo, me perder no fio da poesia do Whitman. Ah, deve ter sido uma experiência bem legal. Foi.
me mudou. Eu acho que eu mudei até o modo de escrever ou de decidir o que eu estou procurando num poema fazendo isso. Acho que cada autor que a gente traduz, que a gente estuda, muda a gente um pouco, né? Muda, muda. E você, aliás, já está se preparando para a Odisseia já? Cara, eu tô terminando a Ilíada, né? Eu queria terminar esse ano o canto 22, mas não vai rolar. Agora eu tô lutando pra terminar o 20 e jogar a toalha e descansar um pouco dezembro. Dezembro eu vou fazer férias de verdade, não vou Ah, traduzir. vai dar uma pausa. Vou, não tô Cansa, né? aguentando Obra mais. longa assim cansa demais. É, e a rotina tá muito pesada com todas as coisas. Então eu vou dar uma pausa legal assim em dezembro, eu vou descansar e ano que vem retomo e faço 21, 22, 23, 24, reviso. Quero fechar ano que vem. E aí 2022 começar a Odisseia. Aí. Massa, Guilherme, muito obrigado. Maravilhosa a Valeu, nossa cara. conversa, fiquei muito feliz. E espero que você venha mais vezes aí conversar com o pessoal, tenho certeza que vão gostar muito. Você estava sendo requisitado aqui, pessoal nos comentários pedindo: traz o Guilherme, vamos falar com o Guilherme, quero ouvir o Guilherme falar sobre poesia. Então, Só chamar que eu venho quando quiser. maravilha. Prazer. Muito obrigado, querido. Um abração. Falou, abração, cara. Tchau.